A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez eu me dirijo a vocês, sabendo que Deus está com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos guardando, nos abençoando e nos sustentando a cada dia. Queria aqui compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, e os versículos de 21 a 26, que vai nos dizer assim: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Estamos vivendo um momento difícil, isso já tem sido dito a exaustão. E eu tenho meditado um pouco sobre a história de Israel, que com isso nós aprendemos muita coisa e podemos tirar preciosas lições para o momento em que nós estamos vivendo também. Quando Jeremias escreve as suas lamentações, foi no período antes e no exílio do povo de Judá, quando ali eles ficaram cativos em Babilônia por cerca de 70 anos e parte desse tempo Jeremias ali esteve. Nós vamos ver nas suas lamentações, e principalmente nesse capítulo de número 3, ele vai falar como que a aflição parece que tirou dele a alegria, parece que tirou dele o prazer e se tornou tudo como uma grande escuridão. Mas também nós podemos olhar para a vida do profeta Jeremias e desse povo de Israel, do povo de Israel e de Judá, e ver que as aflições trouxeram para eles preciosos ensinamentos. Trouxeram para eles lições de vida que nós podemos aplicar hoje na situação a qual nós estamos vivendo. De fato, meus amados irmãos, são dias difíceis, são dias que nós não conseguimos vislumbrar um caminho no meio desse deserto, no meio dessa situação a qual se instalou no mundo e também no nosso país. Quando nós olhamos para aqueles que estão no poder, nós vamos ver que na nossa nação, podemos assim dizer, há uma guerra muito grande, política, não é? É uma situação que acaba por trazer mais prejuízo para nós, cidadãos, porque nós não vemos de fato uma unidade daqueles que detêm o poder ou que foram eleitos para governar em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Não há uma linguagem apenas, né? Mas cada um, o que nos parece, né? O que nos acaba por transparecer para nós é que cada um quer tirar um proveito político disso, pensando nas próximas eleições. E os irmãos sabem que eu sou um pouco apartidário, eu não gosto de falar muito de política, não exponho isso, mas é um fato que nós estamos vivendo da nossa nação. As emissoras de televisão, umas a favor, outras contra, então a gente acaba olhando tudo isso e não sabe para quais as informações que devemos considerar como verdadeiras. Mas é claro que sabemos que a situação do mundo é caótica. Muitas mortes, muitas famílias lamentando seus mortos, muita tristeza, muita desesperança, muita aflição, muitas incertezas. Mas então, orando a Deus, e esses dias estava ouvindo um louvor e que fala sobre esse texto, que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque se nós ficarmos somente naquilo que ouvimos pelas redes de televisão, internet, os noticiários,
nós vamos ficar muito aflitos, nós vamos ficar até mesmo apavorados. E então, quando ouvi esse louvor, o Senhor me levou a esse texto, do qual o próprio louvor diz, mas me levou a uma reflexão que nós encontramos dentro do próprio texto, que há um desafio para nós hoje, entre aquilo que é a realidade, que nós não podemos fechar os nossos olhos para ela, mas a fé que nós temos no nosso Deus. Esse é o grande desafio para nós cristãos, para nós, Igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais. É não menosprezar a realidade, porque nós vemos também as lições daqueles que menosprezaram essa situação mundial, os grandes prejuízos que eles estão colhendo de vidas sendo ceifadas. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade, mas nós também não podemos nos prender a ela como um fato isolado e único. De fato, é uma situação grave e difícil, mas nós confiamos e temos fé num Deus que está acima de qualquer circunstância e Ele não perdeu o controle, nada está fora da sua vontade soberana. Então, como isso é possível, então, encarar a realidade com a fé? Ou a receita, ou aquilo que está muito claro nesse texto. Eu me recordarei no meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu coração, aquilo que pode me dar esperança no meio do sofrimento que nós estamos vivendo. Foi isso que Jeremias pôde, depois de alguns versos antes, os irmãos leem depois, ele muda radicalmente a sua fala porque ele recordou no seu coração aquilo que verdadeiramente podia lhe dar esperança no meio de uma situação de cativeiro, no meio de uma situação que o impossibilitava de estar na sua pátria. Então nós vamos ver que ele se firmou no caráter e também no caráter de Deus e nos seus atributos. Então nós vamos encontrar intrínseco dentro desse texto o primeiro caráter de Deus, ou seja, uma primeira qualidade do caráter de Deus, que é a sua justiça. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, o Senhor está nos dando um grande aviso. Não apenas para a igreja, mas para o mundo todo. Nos últimos tempos nós temos visto o nome de Deus sendo execrado, sendo menosprezado, o caráter santo de Deus desrespeitado. E nós vemos então que este mundo virou as costas para o Criador. Então Deus está mandando uma mensagem dizendo, olha, eu sou o Criador, o Deus soberano, e permito vir essa provação sobre todo mundo. Irmãos, ninguém está livre dessa provação. Todo mundo está na mesma provação. Estamos no mesmo barco, só que no nosso barco Jesus está. E veja que Deus está avisando, olha, voltem-se para mim. Leve em consideração que eu existo, que eu sou o Deus Criador, que sustenta todas as coisas e que sou soberano. E que, na verdade, eu quero que o ser humano que eu criei volte-se para mim e respeite a minha santidade, reverencie quem eu sou e a mim o adore, louve e exalte o meu nome. E para a igreja, o Senhor também está nos dando um aviso. Olha, o tempo do fim se aproxima. Uma vez eu ouvi de alguém dizendo assim, não sei de quem é a frase ou o conceito, mas dizendo assim, esse mundo, ele não vai terminar por falta de conhecimento, sabedoria ou riqueza. Esse mundo vai terminar por falta de amor. E o amor a Deus e o amor ao próximo. E é de fato uma verdade. Porque, meus amados irmãos, quando deixamos de amar a Deus, nós vamos amar a nós mesmos. Nós vamos amar apenas aquilo que nós somos, aquilo que temos. Mas a palavra do Senhor sempre vai nos indicar que Deus é justo. Deus está nos avisando. Deus está deixando para nós uma mensagem, uma reflexão para nós fazermos e, através disso, nos aproximarmos dele em humildade, pedindo perdão e pedindo a Ele que mostre a nós a sua vontade e que possamos andar nela. Mas Deus também é um Deus misericordioso. Ele tem um atributo que se chama misericórdia.
ou faz parte do seu caráter, melhor dizendo, a sua misericórdia. Ele é um Deus amoroso. A misericórdia é se colocar no lugar do outro. Irmãos, não pense que Deus não sofre por essa provação sobre a terra. Deus, ele sente a nossa dor, ele sabe do nosso sofrimento, ele sabe o quanto isso está nos fazendo sofrer, famílias e mais famílias perdendo seus entes queridos. Ele sente a nossa dor, ele é um Deus misericordioso, nós não vamos ser destruídos. Haverá uma hora em que Deus dirá, cesse, e isso vai terminar. Porque ele é um Deus misericordioso, e ai de nós se não fosse a sua misericórdia. Ele se colocar no nosso lugar e sentir as nossas dores, isso faz com que Deus, ele não se ire para sempre com o ser humano, mas ele exerce a sua misericórdia. Ele também é um Deus que exerce bondade. A bondade de Deus é a disposição dele de fazer o bem para aqueles que esperam em Deus. Meus amados irmãos, e não há nada mais do que nós estamos fazendo nos dias de hoje do que esperar em Deus. Não há nada que nós possamos fazer a não ser esperar em Deus. Então, se você está esperando em Deus em humildade, em fé, em confiança, em reverência, em obediência, em fidelidade a Ele, saiba que Ele usa de bondade para com a minha vida, para com a tua vida, porque Ele é um Deus bondoso, porque diz aqui no texto que bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele. Se ater a Ele, reverenciá-lo, levar Deus em consideração, o seu caráter santo, daquilo que Ele pede de nós, que é a nossa fidelidade e adoração a Ele. Ele também é um Deus que exerce a sua fidelidade. E a fidelidade de Deus, nós não podemos apenas ver num plano humano de bênção. A fidelidade de Deus é para com a sua palavra. Ele mesmo diz, de mim ninguém vai se escarnecer. Então ele está sendo fiel, de um lado, dizendo, olha, a minha fidelidade também me leva a levar essa aprovação, a permitir essa aprovação. Mas a fidelidade também de Deus, ela também está nos dizendo assim, vocês são os meus filhos, vocês são a minha propriedade particular, vocês são o meu tesouro, vocês são a menina dos meus olhos, eu serei fiel para com cada um de vocês. O Senhor continua sendo fiel. E nenhuma das promessas dele em relação à igreja, à sua vida, a nós, contidas na sua palavra, deixará de ser verdade. Ela continua sendo verdade. Elas continuam sendo verdade. E elas hão de ser cumpridas na minha e na tua vida. Então confie. Deus continua sendo um Deus fiel, amoroso, bondoso, misericordioso e justo, exercendo a sua justiça. E por último, no versículo de número 25 vai dizer, se atém a ele para a alma que o busca. E também diz assim, é bom ter esperança no 26 e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus é um Deus libertador. Deus é um Deus que salva-nos no meio da fornalha de fogo ardente. Quando nós olhamos para aqueles 3 jovens, eles se mantiveram fiéis a Deus. Não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, mas eles disseram, se Deus tiver que nos levar através da fornalha, a Ele seja a glória, a honra e louvor e seremos fiéis. Eles entraram na fornalha crendo no caráter de fidelidade de Deus, mas também crendo que Deus poderia os salvar, porque eles também dizem, mas se Ele achar por bem nos salvar, que a glória seja para Ele. E o resultado nós sabemos, que dentro daquela fornalha da provação, Deus trouxe salvação para eles. Eu vejo hoje nós, como todo mundo, todos nós, dentro dessa fornalha de provação. O fogo sendo aquecido até 7 vezes mais, nos levando mesmo a uma provação severa. Mas, meus amados irmãos, para aqueles que esperam em Deus e confiam nas suas promessas, Ele está conosco dentro dessa fornalha. E o resultado da fidelidade e confiança daqueles 3 jovens foi que eles saíram intactos daquela fornalha. Então continue crendo que Deus é um Deus que nos liberta no meio da fornalha. Ele provê livramento para mim, para você e para nossas vidas e nossa família. Continuemos confiando em Deus, porque o resultado de tudo isso será nós falarmos com alegria no nosso coração, será
para nós algo muito bom de se dizer, e que eu concluo essa reflexão desse dia com o versículo de número 24, que eu e você, durante esta aprovação, no meio da fornalha, dentro da fornalha, no meio dessas circunstâncias, e após isso, nós possamos dizer com a boca cheia de fé, de convicção e de alegria: minha porção é o Senhor. Diz minha alma, portanto esperarei nele. É isso que nós devemos fazer. O Senhor é a nossa porção. Diga para a tua alma hoje, diga a você mesmo, para você mesmo: eu esperarei em Deus e aguardarei a salvação que vem da boca do Senhor e que vem das suas mãos. Continuem firmes, constantes, abundantes no Senhor, mantendo a sua vida de oração, de leitura das Sagradas Escrituras, de louvor a Deus, da sua fidelidade com Deus em todos os aspectos. Seja fiel ao Senhor. Não deixe o amor por Ele se esfriar na sua vida, mas continue firme no Senhor, porque a vitória vem dEle, a salvação vem dEle. Então esperemos no Senhor. Oremos juntos. Bendito Deus e Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque, ó Deus, para nós há esperança. Senhor, o homem que não leva em consideração ao Senhor e que não tem como a sua porção, Senhor, ele está vivendo sem esperança, diante de um cenário devastador. Pai, ele não tem esperança de dias melhores. Mas, ó Deus, nós confiamos na Tua Palavra e sob a Tua Palavra lançamos a nossa fé. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que nos salva no meio da grande provação. Meu Deus, e nós sabemos que ainda viveremos dias melhores, porque, Pai, para nós sempre o melhor está por vir. Senhor, e no final, a vida eterna contigo. Pai, que o Senhor abençoe a cada família, a cada lar, abençoe o trabalho, a saúde dos teus filhos. Meu Deus, aqueles que estão, ó Deus amado, Senhor, indo e voltando todos os dias do trabalho, guarda-os, livra-os, ó Pai amado, dessa contaminação. Guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, os nossos entes queridos. Meu Deus, guarda a tua igreja. Meu Deus, aqueles que estão enfermos por outras, Senhor, doenças, que o Senhor também continue com a tua mão estendida. O Senhor continua sendo o mesmo, realizando milagre. Pai, a nossa vida está nas tuas mãos, dependemos de ti e esperamos no Senhor. Pai, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Continuem firmes e aqui estamos sempre à disposição para qualquer necessidade, sempre orando, recebendo seus pedidos e apresentando a Deus e também a igreja. Estamos em constante oração. Deus os abençoe. Nós os amamos em Cristo Jesus. Receba o nosso abraço, meu e de minha família, nessa noite, em nome de Jesus. Nós os amamos e fiquemos firmes com o Senhor. Deus abençoe.